Bom, pessoal, então vamos falar um pouco sobre os imunoensaios em análises toxicológicas. É uma técnica bastante utilizada, né, nesse contexto. Fora as cromatografias, a espectrometria de massa, né, acopladas às cromatografias, os imunoensaios também são técnicas bastante utilizadas em análises toxicológicas, né, porque ele apresenta uma série de vantagens que a gente vai ver aqui. Existem vários tipos de imunoensaios, né, dentro desse contexto, né, mas todas elas se baseiam nesse princípio de competição entre o antígeno, né, o antígeno marcado, né, pelo sítio de ligação do anticorpo, tá? Então esse antígeno é a própria substância, né, que a gente quer detectar, né? A gente já viu uma certa variação nesses imunoensaios que existem, né? E eles são bastante utilizados, né, principalmente no contexto da triagem, como eu falei na aula passada, porque ele tem uma série de vantagens, né, sobre as cromatografias, por exemplo, até, né? Porque, por exemplo, pouco volume de amostra é necessário, em geral, para se fazer um imunoensaio. Existem sistemas automatizados, né? Existem tantos testes rápidos, né, como sistemas automatizados também. Então, principalmente os sistemas automatizados, que tem um equipamento, né, é a possibilidade de processar várias amostras de uma vez, tá? O que é uma grande vantagem. Não há necessidade de procedimento de extração da amostra, isso aqui também é uma grande vantagem, né? Na aula que vem a gente vai falar sobre procedimentos, né? Preparo de amostra, então a gente vai ver que gasta um certo tempo, né, para fazer esses procedimentos, e nos imunoensaios isso não é necessário. Os sistemas automatizados também, como eu já disse, né, facilitam bastante a vida, né, e o tempo. A manipulação é simples, os resultados são rápidos, em geral, têm boa sensibilidade, né, capaz de detectar naqueles valores de cutoff, né, que são valores baixos, e razoável especificidade. Né, esse seria o principal problema, entre aspas, dos imunoensaios, porque eles não são técnicas assim, né, definitivas, não dá para confirmar, né, não dá para dizer que o resultado é de fato positivo só com análise, né, gerada pelo imunoensaio. Né, ele pode ter reações cruzadas, tá? Então, ou então gerar falsos resultados, resultados falsos positivos, né? Então, resultados vindos dessa técnica precisam ser confirmados, não tem jeito, né? E na toxicologia são confirmados então pela a cromatografia acoplada à espectrometria de massas. Bom, os imunoensaios então, né, nesse contexto de toxicologia, elas podem ser utilizadas, né, no contexto forense, no contexto de investigação médico-legal, só que, né, tem algumas desvantagens. Alguns agentes tóxicos de interesse na forense, tipo monóxido de carbono, cianeto, etileno glicol, não tem testes imunoensaios para esses, né? Há a possibilidade de falso positivo, então precisa ser confirmado, né? Não tem jeito. Ainda mais que indo para esse aspecto legal, né? É indubitável, então, a confirmação desses resultados, né? Em controle terapêutico, o Leonard, né, vai dar uma aula sobre isso, uma parte prática sobre controle terapêutico ou monitorização terapêutica, né? Muitos fármacos possuem metabólitos ativos, tá? Às vezes tem anticorpos específicos para ensaios separados, né? Então, às vezes tem um ensaio para a substância, né, para o fármaco inalterado, e depois faz o metabólito ativo. Então, ambos têm que ser determinados, além de ter uma certa reação cruzada entre eles, né? Para alguns fármacos do tipo lítio não tem, né, imunoensaio, tá? E também precisa de anticorpos específicos, né? Porque, por exemplo, existe uma reação cruzada se você fizer um controle terapêutico da amiodarona, né, ela reage com a tiroxina, né? Então precisa ter anticorpos específicos para determinados fármacos aí. Bom, no contexto da toxicologia social, drogas de abuso, os ensaios para opiáceos e anfetaminas ainda são pouco seletivos, né? Os opiáceos às vezes dão reações cruzadas. As anfetaminas às vezes reagem com efedrinas, né? Então, os anticorpos, né, desses imunoensaios reagem com outros fármacos. E, claro, precisa de confirmação também, né?
E na toxicologia clínica também a mesma questão da forense, né? Alguns agentes tóxicos não tem no imunoensaio. Tem sempre a possibilidade de reação cruzada, né? E detecção de classes de substâncias, que a gente vai ver, né? Com pouca especificidade para alguns fármacos. É o caso dos benzodiazepínicos, né? Você detecta que é positivo para benzo, mas existem vários benzodiazepínicos, né? Então você não sabe exatamente qual, né? Então ele tem vantagens e tem desvantagens também, né? A gente precisa estar atento a isso, né? Então a gente não pode descartá-los porque eles têm uma certa aplicação e a gente precisa ter consciência então das limitações, né? Dessas técnicas também, ok? Bom, por exemplo, né, nós temos o caso das anfetaminas, né? A metanfetamina, a anfetamina e o fenproporex, né? Que tinha especial interesse aqui no Brasil, né? Aqui eu errei, né? Fenproporex com M aqui, né? Bom, sendo que fenproporex ainda se biotransforma em anfetamina. Os imunoensaios que existem, né, são mais específicos, né, eles fazem anticorpos para metanfetamina ou para anfetamina em geral, né? E eles podem reagir de forma cruzada com o fenproporex porque ele tem, né, uma certa similaridade estrutural e pelo fato também do fenproporex gerar na sua biotransformação anfetamina. Então, até aí, né, até aí tudo bem, né? A gente detectaria o fenproporex, né, de forma cruzada aí por causa da anfetamina. Mas, né, ele também dá reação com outros fármacos que poderiam não ser tão desejáveis assim, como a efedrina e a norefedrina, né? Então, se você está interessado em metanfetamina, pode não estar tão interessado assim nesses fármacos que são lícitos, né? Então, ele detectaria outros que não estariam nesse rol. É claro que depende do objetivo. Se você estiver fazendo uma análise antidoping, né, aí as efedrinas podem ser de interesse, tá? Detectar a efedrina numa amostra biológica. Se você está fazendo um controle só de drogas de abuso, né, aí pode ser que não seja interessante detectar as efedrinas, né? E aí os imunoensaios acabam detectando por reação cruzada. E às vezes eles detectam também até, né, outras drogas, né, tipo MDMA, êxtase e MDA também, né? Porque eles são relativamente semelhantes. E existem, às vezes, kits mais específicos para MDMA, né? Porque, por exemplo, aí depende de como você faz o anticorpo. Porque se você pegar só essa parte aqui, ó, né? Se você pegar essa parte aqui da molécula, é semelhante à metanfetamina, tá? Ou seja, né? Se o anticorpo for mais específico para essa parte aqui, ele seria um anticorpo, né, que detectaria, que se ligaria tanto à metanfetamina como ao MDMA. Se for um anticorpo que se liga mais nessa região aqui, aí seria mais específico para MDMA e MDA, né? Percebe? Então a produção do anticorpo, a forma como se produz o anticorpo também, ele acaba influenciando na sua especificidade, né? Muito bem, né? Em relação aos opiáceos, ó, nós temos a morfina, a 6-acetilmorfina, né? E a codeína, tá? A 6-acetilmorfina, ela é um metabólito específico da heroína, tá? Por isso que ela está aqui. A heroína em si, né, isso eu vou comentar na próxima aula, ela tem uma meia-vida muito curta, né, em torno de 3, 4 minutos. Então, você não detecta na urina, né, a heroína inalterada, né, você detecta mais esse produto intermediário aqui, que é a 6-acetilmorfina. E a codeína também, né, tem aqui. Levando então em consideração que a morfina é um fármaco controlado, mas ele é usado na terapêutica. A 6-acetilmorfina, então, é um marcador de uso de heroína, que não tem aplicação terapêutica, é droga de abuso, né? E a codeína, que tem, né, alguns medicamentos, né, que existem na forma de codeína, até como antitussígeno. E, então, em geral, os imunoensaios para opiáceos, eles podem, né, dependendo de como, de novo, né, dependendo de como ele é formado, o anticorpo, como é produzido o anticorpo, ele pode ter mais especificidade para um ou para outro, como vou abordar daqui a pouco, né? E ele pode detectar até outros antagonistas, né?
tá? Com a naloxona, com a nalorfina, né? Dependendo aqui da região em que ele é, em que o anticorpo se liga, né? Percebe se ele for específico para essa região aqui, ó, tanto a morfina como a naloxona é um pouco diferente, né? Mas a nalorfina aqui seria detectada, né? Então, tanto o agonista como o antagonista, opioide, né? Eles seriam detectados também, né? Nesse sistema. Aqui nós vemos o caso dos benzodiazepínicos, né? Que são vários, tá? Então, os benzodiazepínicos, eles se biotransformam, né? Por exemplo, bedazepam, tá? Ele se biotransforma em diazepam, que é outro fármaco disponível, né? Que se biotransforma em nordiazepam, que também é outro fármaco, ou temazepam, né? Então você vai fazer um antígeno que é um anticorpo que é específico para quem aqui, né? Para nordiazepam, para clordiazepóxito, né? Então uma estratégia que os fabricantes de imunoensaios utilizam é fazer um anticorpo específico para oxazepam, né? Então ele seria um fármaco aqui base para os benzodiazepínicos, entende? Porque ele acaba sendo metabólito de uma série deles. Então se você faz, né, um ensaio para oxazepam, né, você acaba detectando, conseguindo detectar, né, o uso de outros benzodiazepínicos, tá? Você nesse imunoensaio você acaba não sabendo qual benzodiazepínico que o indivíduo tomou, né? Porque o oxazepam pode vir de vários outros, além do fato, né, dele, né, de ter reação cruzada. Então ele vai dar positivo para benzodiazepínicos, né? Nesse caso, ele não vai conseguir diferenciar se foi um diazepam, se foi um endazepam, se foi um clordiazepóxito, né? A desvantagem de usar essa estratégia na detecção, né, de benzodiazepínicos, usar o oxazepam como molécula base, uma vez que ele é metabólito comum, né, de vários benzodiazepínicos, é que ele não é metabólito comum de todos, né? Então, por exemplo, se a pessoa usar clonazepam, bromazepam, nitrazepam, flunitrazepam, né, provavelmente o imunoensaio ele não vai conseguir detectar tão eficientemente assim, né? Então ele pode dar um falso negativo, né? Se a pessoa toma um flunitrazepam, tá? Quem fez a forense, né, a toxicologia forense, sabe que o flunitrazepam é muito utilizado naquele golpe Boa Noite Cinderela, né? E aí, ou as drogas facilitadoras de crime, né? Então, aí, se for utilizado um imunoensaio, né, para detectar em urina, o benzodiazepínico, ele não pode não detectar o uso de flunitrazepam, né? Então seria um problema aí, né? Nesse caso. Tá bom? Bom, existe a produção dos anticorpos, né? Existem duas formas da produção. Uma é a forma policlonal, que os anticorpos, né? Eles são coletados de soros de animais expostos ao antígeno, né? Então, o antígeno é introduzido no animal, e depois esses anticorpos são coletados, né? Isso vai fazer com que, né, esses anticorpos sejam de várias formas, né, que eles possam detectar vários epítopos, né, dessa forma aqui. E existem, né, a forma monoclonal, né, em que um linfócito B é fundido com uma célula tumoral, né, isso produz um hibridoma, que ele vai sendo clonado, e os anticorpos são coletados no meio de cultura, né? Então essa forma aqui ele produz um único tipo, né? Um anticorpo, né? Que reconhece um único epítopo, né? Então também a especificidade de um imunoensaio, né? Ele também pode estar associada, né, à forma da sua produção, né? Se foi monoclonal ou se foi policlonal, tá? Uma outra possibilidade, né, um outro fator que interfere na especificidade é o seguinte, a forma também com que ocorre a produção desse anticorpo, né? Porque assim, em geral, moléculas pequenas, né, eles não conseguem ser reconhecidas pelo sistema imunológico, né? Ele tem que ser associado a uma molécula maior. Então, ele precisa
por exemplo, para se produzir anticorpos para os fármacos, né, você precisa fazer um processo chamado aptenização, né, com a utilização de uma proteína carreadora, que em geral é essa BSA, né, a albumina sérica bovina. Então o que se faz é conjugar, né, a molécula de interesse com a BSA, né, que aí fica uma molécula grande, né, e aí sim, né, se expõe isso né, para a produção de anticorpos, ok? Só que depende da região que você coloca a BSA, você expõe o sistema imunológico, né, uma determinada parte da molécula que também vai acabar influenciando na especificidade. Por exemplo, né, nós temos aqui alguns opiáceos, né? Se você, por exemplo, via derivação, colocar, né, o BSA nessa posição aqui, ó, você expõe o sistema imunológico a essa porção, certo? Então, você vai criar anticorpos específicos para essa região. Perceba que, então, para a morfina e para a morfina conjugada, né, com ácido glicurônico, que é um metabólito da morfina, esse anticorpo aqui, ele seria específico tanto para a morfina como para a morfina conjugada, porque essa parte aqui ela é idêntica, né, para ambas as moléculas. Só que não seria um anticorpo muito, né, e também para a codeína, olha só, né, tá? Que também tem essa parte aqui igual, né, idêntica, né, então para as 3 moléculas. Então seria um anticorpo que detectaria tanto morfina como morfina conjugada, como codeína com a mesma eficiência, né? Agora percebam, se você mas para cá, né, mas para 6-acetilmorfina, que é um marcador aí do uso de heroína, como eu já falei, né, que tem esse grupo, né, na molécula, tá? Esse grupo acetil, né, ele não seria tão não se ligaria tão bem aqui nessa substância. Então seria um imunissaio que não detectaria tão bem, né, o biomarcador do uso de heroína, tá? Então isso pode não ser uma coisa boa, né, para a toxicologia, para as aplicações da toxicologia forense, por exemplo, ok? Por outro lado, né, se você conjugasse nessa posição aqui, ó, né, o BSA, e exporia, né, essa parte da molécula aqui, né, você faria você produzir um anticorpo muito mais específico só para a morfina, né, dentre essas moléculas que eu estou apresentando, né, porque aqui, ó, a morfina conjugada ela é diferente, a codeína também tem um grupo metila aqui, e a 6-acetilmorfina tem um grupo acetil aqui. Então eles teriam, né, especificidade muito maior só para a morfina, né, dentre essas moléculas aqui que eu estou colocando, né. Então a posição do fármaco usado para a aptenização, a proteína carreadora, determinaria a especificidade do anticorpo, né, resultante. Então o tipo, né, como se produz esse anticorpo, ele também acaba influenciando na especificidade, né, desse imunissaio. Okay? Muito bem, né? Nós temos alguns tipos de imunissaios, né? Eu estou botando aqui exemplos só, né? Os imunissaios eles podem ser tanto chamados homogêneos, quando a medida é praticamente direta, né? Você faz uma reação e já faz a leitura, como heterogêneo, que aí ele antes da leitura em si se faz um processo de separação, tá? Nos homogêneos temos o EMIT, né, que é a Enzyme Multiplied Immune Technique, e a FPIA, que é a Fluorescence Polarization Immune Assay, e os heterogêneos, que é o Radioimmuneassay e o ELISA, né, como exemplo. Tá? Então, eu botei esses daí. Então, como é que funciona? Né? Um ensaio homogêneo, como o EMIT, né, nós temos anticorpos, então, específicos para a substância que você quer analisar, supondo que seja a cocaína. Tá? Então tem anticorpos específicos para cocaína. E tem o próprio antígeno, né? Que é a própria cocaína, marcada então como uma enzima. Né? Então antígeno marcado. Então a cocaína, ou seu produto de transformação, pode ser a benzoequigonina, marcada então como enzima. Como é que funciona esse sistema homogêneo aqui? É assim. Né?
em contato, tudo isso aqui é reagente, tá? Esse reagente todo em contato com a amostra negativa, que não tem a cocaína, então, o que vai acontecer? O antígeno vai se ligar no seu anticorpo, tá? Então nós vamos ter elementos assim, ok? Por outro lado, se a amostra for positiva, quer dizer, tiver cocaína, né, vai haver uma competição, né, entre essa cocaína aqui e essa daqui também é cocaína, só que ela é marcada como enzima, né? E nós vamos ter, dependendo da concentração aí, né, vai ter um deslocamento suficiente para, né, deslocar então, né, o antígeno marcado. E nós temos elementos assim, certo? Nesse ensaio aqui, homogêneo, né, que usa a enzima como marcador, o que acontece aqui é que a ligação, né, do antígeno marcado com a enzima acaba acontecendo um impedimento estérico aqui, que essa enzima não funciona, né? Então, numa segunda etapa, tá, o que acontece? Então, vamos pegar a amostra negativa, em que temos elementos assim, né? A enzima está inativa, e quando se coloca, né, um substrato dessa enzima, nada acontece, porque a enzima está inativa, né? Então não forma um produto, esse produto que absorveria luz não absorve luz, porque não é formado. Então você mede nessa amostra, nessa reação, né? Praticamente é um espectrofotômetro que tem aqui. Ele não absorve luz porque o produto não é formado, então você mede baixa absorvância numa amostra negativa. Numa amostra positiva, o que acontece? Essas enzimas que não estão ligadas, né, que o antígeno não está ligado no anticorpo, ele está funcionando, né? Então, por exemplo, uma das possibilidades é que essa enzima é a glicose 6-fosfato desidrogenase, né? E que ela usa o fator NAD, né? Então eles tem um substrato que gera um produto e que também o NAD vira NADH. Esse NADH é que absorve, né, um determinado comprimento de onda. Então, com a formação do NADH, absorve luz. Então, com amostras positivas, você vai medir uma alta absorvância. Ok? Então, você consegue diferenciar, né, amostras negativas e amostras positivas dessa forma, né, fazendo essa reação e medindo no final por meio de espectrofotometria. Ok? Mas percebam, né, que não teve uma etapa de separação aqui, né? Você teve uma reação direta e já foi logo, né, medindo através da espectrofotometria, né? Por isso que é um ensaio homogêneo. Na fluorescência polarizada, né, o que acontece aqui é a mesma coisa, são anticorpos específicos para a droga que você está querendo analisar, tipo cocaína, né? Aqui no caso, então, não é mais uma enzima, é uma molécula de fluoresceína que é o marcador. Tá? O que acontece aqui então? De novo, né? Com a amostra negativa, os antígenos se ligam no anticorpo, e amostras positivas acontece uma competição, né? De tal forma que depende da concentração da amostra, acaba deslocando esse equilíbrio, né? Para a formação desse elemento. Só que nesse caso, a fluoresceína, o que aconteceria? Né? Se você emitisse aqui um sinal, né? uma energia que ele emitisse fluorescência, em ambos os casos aqui, né, ele emite a fluorescência, né? Por isso que vem a tal da polarização. Então, o que acontece é o seguinte aqui, né? É que o que está sendo emitido aqui é uma luz polarizada, tá? Que ele vai excitar, né, aqui a fluoresceína de qualquer forma, mas a fluoresceína ligada, né, está ligada no anticorpo, que é uma molécula grande, ele tem uma certa liberdade no meio, né? Ele se desloca mais devagar, tá? Do que a fluoresceína que só está ligada no antígeno, que está ligado na droga, então, né? Que tem uma mobilidade maior no meio. Essa luz que é emitida, né? Que eu vou colocar aqui, então, olha só o que acontece, né? Quando o antígeno está ligado no anticorpo, né? Com a fluoresceína, né? Que é uma molécula, então esse complexo fica um complexo bastante pesado, uma certa mobilidade menor. Então a luz polarizada que excita essa fluoresceína, né, ela vai emitir em outro comprimento de onda, mas ela não desloca, não desvia a luz, porque é uma molécula pesada e que não se movimenta muito nesse meio. Então não desvia a luz polarizada e você mede uma alta intensidade de luz quando tem elementos desse tipo, né? E você tem elementos desse tipo em amostra negativa. Por outro lado, quando a fluoresceína está ligada somente no antígeno, ele é um complexo aqui
pequeno, eles têm uma mobilidade alta. Então a luz polarizada que excita essa fluoresceína e emite num outro comprimento de onda, mas ele desvia a luz, né, porque ela se movimenta rápido. Então você mede aqui no final a baixa intensidade de luz, né, em amostras positivas. E assim que você consegue então diferenciar, né, uma amostra positiva de uma negativa. Percebe? Muito bem. E aí nós temos os ensaios chamados de heterogêneos, que vocês vão ver a diferença, que existe um processo de separação antes da leitura, né? Temos o ELISA aí, que é uma técnica bastante conhecida, né? E que também, olha só, né? No caso das drogas é a mesma coisa. Tem anticorpos específicos, né, para droga, tá? Só que nesse caso a diferença é que os anticorpos estão ligados numa fase sólida, então eles estão imobilizados aí. E o reagente também tem um antígeno, que é a própria droga, marcada como enzima. Tá? Em amostras negativas nós temos elementos assim, em amostras positivas nós temos elementos assim. Né? Só que ao contrário daquele outro imunoensaio, né, que tinha enzima, nesse caso aqui não tem esse impedimento alostérico. Né? O que faz com que ambas as situações aqui a enzima funciona. Ok? Só que na amostra negativa, então o que acontece? Aí que tem a fase de separação, né? Nós temos elementos assim, tem uma fase de lavagem, tá? Mas como as enzimas aqui estão ligadas no anticorpo, no antígeno, estão ligadas no anticorpo, né? Essa lavagem ainda vai acontecer, não vai lavar muita coisa, né? Tá? Então, um substrato que você coloca, ele vai virar produto, né? Porque essa enzima funciona, tá? E aí esse produto que absorve luz. Então, na amostra negativa, você tem absorção de luz, né? Na amostra positiva, que tem elementos assim, que a enzima está ligada só no antígeno, né, e não está ligada no anticorpo, na fase de lavagem, essas enzimas vão embora. Tá? Então, na adição do substrato, ele não vira produto. Não virando produto, né, o produto é que absorvia luz, então você vai medir baixa absorvância numa amostra positiva. Né? E assim você consegue, nesse caso, diferenciar um positivo de um negativo. Né? Ok? E o outro ensaio heterogêneo é um radioimunoensaio, né? E perceba que tudo é variação do mesmo tema, né? Só muda aqui o marcador, né? Nesse caso aqui é um elemento radioativo, então. Mas a mesma coisa, né? A amostra negativa nós temos elementos assim, a amostra positiva nós temos elementos assim. E na fase de separação é o seguinte, ó, amostra negativa. Você vai colocar um anticorpo, né? Uma anti-imunoglobulina. E aí ele precipita esses elementos. Então a gente vai medir radioatividade, né, no precipitado, ok? Porque se você medisse a radioatividade tanto nesse como nesse, olha, é a mesma coisa, né? Você tem elementos radioativos nos dois, né, nos dois tubos de ensaio. Mas quando você coloca a anti-imunoglobulina, né, e tem uma separação de fases, né, tem o sobrenadante e tem o precipitado, você medindo no precipitado, né, em amostra negativa, a imunoglobulina, né, a anti-imunoglobulina, levou com ele o elemento radioativo. Então você vai medir aqui alta radioatividade. Em amostra positiva, né, você vai colocar também a anti-imunoglobulina, que você não sabe qual que é, né, qual amostra é positiva e qual que é negativa, você tem que fazer o mesmo procedimento para os dois. Ele precipita, só que ele não leva com ele, né, o elemento radioativo. Então você mede aqui baixa radioatividade no precipitado, né, em amostra positiva, percebe? E aí, então aí você consegue diferenciar um positivo de um negativo, ok? Mas teve, né? Ele é heterogêneo porque teve uma fase de separação, né? Nesse caso uma separação de fase antes da leitura da radioatividade, né? Ok? Então são exemplos aí, né, de ensaios homogêneos e heterogêneos. Percebam então que tem muitos tipos de imunoensaios, né? E existem também os chamados testes rápidos, né? Tem um aí no mercado chamado Triage, né? Ele era vendido pela Merck, aí acabou tendo comprado por outra empresa, até onde que eu sei, né? Esse mercado ele é muito dinâmico, então às vezes a gente até se perde. Mas a gente chama ele, né? Ele é conhecido até aqui por sabonetinho, porque é um testezinho assim, pequeno. Esse teste rápido funciona da seguinte forma, ele também é um imunoensaio, né? Se coloca aqui a amostra numa tal área de reação, aqui que tem os antígenos, os anticorpos, né?
tá? E depois, né, de um certo tempo, reage, ó, você transfere com uma pipetinha na área de detecção, tá? E depois você pinga um reagente, que é um tampão, na verdade, ele serve como lavagem. Então acaba sendo até um heterogêneo, né, porque tem uma lavagem aqui. E, né, para a substância que foi encontrada na amostra, ele dá uma faixa, tá? Então é um teste rápido que pode ser possível detectar várias classes de drogas, tá? Porque os anticorpos aqui estão imobilizados nessas faixas aqui, como eu vou explicar no próximo slide. Como é que funciona esse teste, né? Ele é um imunissaio também, ó. É assim, nesse caso, aquela zona de reação, né? Ele tem anticorpos e antígenos, que é a própria droga, né? Então tem várias, né, drogas ali, já que é um multiteste. Só que o marcador aqui é um corante, pois é um corante vermelho, né? Então, numa amostra negativa, o anticorpo vai se ligar no antígeno, né, que tem um corante. Em amostra positiva, vai ter competição, né? E aqui, né, dependendo da concentração que tiver na amostra, desloca esse equilíbrio, né? E o anticorpo aqui, não, o antígeno marcado com corante, fica livre no meio. Então você transfere isso para a área de detecção, lembra? Na área de detecção tem anticorpos imobilizados para aquela droga, né? Para cada faixinha da droga. Vamos supor que seja para cocaína, né? Então tem anticorpos para cocaína. Na amostra negativa, né, você está colocando esses elementos, né? Quer dizer, aqui está mostrando primeiro o positivo, né? Então aqui, ó, no positivo você coloca todo esse sistema aqui nessa área de detecção. Como o antígeno marcado, que é a própria droga, né, marcada com corante, está livre, ele vai se ligar então no anticorpo imobilizado na área de detecção. Quando você faz essa lavagem, você tira todos esses elementos aqui, né, tá? E o que sobra, né, é o corante aqui. Você visualiza então aquela faixinha em amostra positiva, tá? É assim que funciona. Em amostra negativa, o que acontece, né? Você está colocando elementos assim, ele já não estava ligado no seu anticorpo, né? Então ele não precisa se ligar no outro anticorpo, né? Então quando você coloca a lavagem, você está levando embora também todo o corante. Então em amostra negativa você não vê nada, né? Tá? É assim então, né? Nós temos um outro teste aí, né? Que é a imunocromatografia, tá? Ele é um pouco mais fácil de manipular que aquela outra, porque você não precisa esperar um tempo para reagir, para depois transferir para a área de detecção, né? Ele tem uma ligação entre essa parte de área de detecção e a área de reação, tá? Então você coloca a amostra aqui, né? E ele por capilaridade, né? Por isso que chama imunocromatografia, por capilaridade ele já vai subir para a área de detecção, né? Então ele tem uma faixa controle aqui, né? Tem uma substância, então já está aqui, tá? E tem anticorpos aqui, né? Na verdade não é anticorpo que a gente vai ver aqui, né? A própria substância, tá? Que serve como controle, tá? Esse controle serve assim: se não aparecer nada aqui, quer dizer, uma amostra positiva, né? Você vê que aqui é o contrário, tá, gente? Naquele outro teste rápido, né? A faixinha indicava o positivo. Aqui é o contrário, a faixinha indica o negativo, né? Então é interessante aqui porque assim, caso essa faixa nessa posição aqui mostra que o teste é válido, tá? Porque se não aparecesse nada, você não sabia se o teste sendo positivo ou se porque não deu certo, né? Então esse controle serve para isso. Agora perceba então, na imunocromatografia o positivo é a ausência da faixa, né? Como é que funciona esse teste? É assim, quando você coloca então o que tem aqui, né, na área de reação são anticorpos. Aqui a diferença é que o anticorpo é que é marcado com corante, ó. O anticorpo que é marcado com corante. E na área aqui de detecção é a droga que está imobilizada, né? Por exemplo, cocaína. Então a amostra negativa não tem cocaína, né? E com o líquido amostral, ele sobe por capilaridade, por isso que é cromatografia, né? Levando esses anticorpos. Então eles vão se ligar, né, no antígeno, que é a própria droga, ok? E aí você visualiza uma faixa vermelha, por exemplo, né? Na região ali
quando a amostra é negativa. Né? No caso de uma amostra positiva, que já tem, né, a droga aqui, a cocaína, tá? Então quando esses elementos eles acabam por capilaridade subindo para a área de detecção, eles não, né, esses anticorpos ligados no corante não se ligam, né? Porque já estão ligados no seu próprio, no seu próprio antígeno. Então eles vão embora, né? E aí você não visualiza nada em amostra positiva, tá? Então é assim que funciona, ok? Muito bem, né? Então, para terminar, né, só um comparativo, né, esse artigo, né, que ele compara, então, os testes rápidos, né, eles chamam on-site, imunoensaio, né, de screening, que é triagem, são esses testes rápidos. E a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, né, que é a técnica ouro ali, né, para confirmação, de 111 pacientes com suspeita de intoxicação, né, que foram no departamento de emergência. Tá? Então, os pacientes entraram no hospital com suspeita de intoxicação, né? Eles fizeram um ensaio triagem, o triagem 8, tá? Que é aquele que eu mostrei para vocês, e fizeram a comparação com o GCMS, então, né? Então, olha só, em 45 pacientes, os resultados foram correspondentes, quer dizer, o imunoensaio correspondeu ao GCMS. Em 15,3% dos resultados no triagem, né, foram confirmados com GCMS, mas havia outras substâncias não detectadas pelo painel de teste rápido. Em 20,7% dos resultados toxicológicos relevantes obtidos por GCMS não foram detectados pelo triagem. Tá? Então a conclusão é que os testes rápidos, né, eles devem ser interpretados com cuidado. Em casos mais específicos, né, uma análise por GCMS deve ser realizada. Então o teste rápido ele é bom pela sua velocidade, né, pela sua rapidez, só que ele tem limitações importantes aí, né? Então sempre que possível tem que passar então na cromatografia, né? Gasosa ou líquida, né? Acoplada à espectrometria de massas, tá? Então essa que é a moral da história. Ele é importante, mas tem bastante limitação também, ok? Então é isso, pessoal. Então nós encerramos aqui a aula, né, desse dia, ok? Então é isso aí. Até mais.